Palavra de Deus, Atos, capítulo 1, versículo 8. Me ajuda aí, Paulo, por favor. Se você puder, estiver com a sua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 8. Hoje eu quero encerrar nossa série sobre o aniversário da igreja. E a despeito desse propósito do aniversário da igreja, a gente ouviu aqui sobre a unidade da igreja, a importância da igreja estar unida. Nós ouvimos aqui a importância da igreja ter consciência, com o pastor Sérgio Gini, lá em Apocalipse, sobre Jesus, a testemunha viva, ser aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta, e que a glória da igreja é a glória de Cristo, e que a manifestação da glória de Cristo está na igreja. Ouvimos aqui também, a despeito das nossas ações no primeiro domingo de novembro, não específico sobre igreja, mas hoje eu quero encerrar o nosso novembro, o mês de aniversário de 122 anos de igreja, falando um pouquinho sobre esse texto, porque essa é a máxima que Jesus deixa para a gente, a despeito daquilo que Ele faria com o empoderamento do Espírito Santo sobre nós. Nos últimos dias de Jesus aqui com a gente, recapitulando algumas situações, a última ceia, que era uma festa da Páscoa, como falamos hoje cedo com os novos membros, e essa festa da Páscoa que Jesus estava, ele ressignifica a Páscoa como o Cordeiro Pascal, falado pelos profetas no Antigo Testamento. E a partir daí, então, ele começa a dizer que aquele cordeiro que vocês usavam lá em Êxodo 20, que mataram para livrá-los do Egito, e que por vezes e anos e centenas de anos, milhares talvez, vocês vêm vivendo e fazendo isso até hoje, como a festa da Páscoa, inclusive até hoje ainda o povo judeu comemora, vocês vão fazer diferente. Jesus pega um pão, pega um vinho, e ao celebrar, colocado sobre a mesa, ele tipifica dizendo: agora, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então nós celebramos a partir de então, a Páscoa, mas não Páscoa específica do povo judeu, mas a partir daí, da última noite de Jesus com os discípulos, celebramos a Santa Ceia. E Jesus naquela noite, que foi um dia intenso para Jesus, ele começou as suas exposições sobre o que ia acontecer, sobre os diálogos, falou com Pedro, falou sobre ser igreja, falou como tinha que falar. E depois ele subiu para orar, junto com seus discípulos. Naquele lugar que ele subiu para orar, junto com seus discípulos, ele se afasta junto com alguns discípulos, começa a orar. Ali ele tem uma agonia na sua oração, e essa agonia de oração que ele tem, ele começa a transpirar como que seu suor fosse como gotas de sangue, e ele passa por um dos períodos mais difíceis do ser humano no quesito estresse. Talvez antes de fazer com que o cabelo ou o suor ou descesse sangue na sua cabeça, o olho dele já estava assim, como muitos de nós fica quando está estressado. A mão já estava suando, como muitas mãos minhas e suas ficam quando estamos estressados, ansiosos, preocupados. Talvez tremendo, a perna não conseguindo parar, mexendo. Tudo isso já se passou há tempo esse nível. Jesus estava num nível muito alto. Diz o texto que depois disso, chegou Judas, o seu amigo, e o beijou. E ao beijá-lo, ele é reconhecido como aquele que deveria ser preso. Ele é preso, Pedro faz uma cena, né? O cenário todo mostra isso. Jesus é levado, os discípulos se afastam, Pedro nega Jesus, o discípulo Judas tem um ápice de remorso, arrependimento, alguma coisa assim, não sabe o que fazer, acaba tirando a sua vida, e Jesus vai para a cruz. Ao ir para a cruz,
Jesus ali profere, algumas palavras maravilhosas. Uma delas, ele relaciona-se com o Pai. E ele pergunta, ou fala, ou expressa, dizendo para o Pai: Deus meu, já não sendo mais Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque ele sentiu naquela agonia, um pouco antes, tanto que ele pede que afaste de mim esse cálice, contudo que se faça a tua vontade, a vontade de Deus foi feita, mesmo doendo, ele submeteu à vontade do Pai. E ao submeter à vontade do Pai, ele se coloca àquela situação e à disposição, e ao se colocar ali, ao morrer, ele dá as últimas palavras, e o último suspiro, ele diz: está consumado. Daí então Jesus morre, é sepultado, a escuridão naquele momento, as situações difíceis que acontecem ali em meio ao relato dos evangelistas. E no terceiro dia, segundo a palavra de Deus, ele ressuscita. Glória a Deus por isso. Só que quando Jesus ressuscita, esse processo de ressuscitar é um processo um pouco estranho para mim e para você. Eu não vi muitas pessoas ressuscitando, você viu? Alguém aqui? Não temos muito disso. Muito menos naquela época. Eles perceberam e viram uma pessoa, no caso Lázaro, que estava morto há mais de 3 dias, sair do túmulo, inclusive andando normal, como se nada tivesse acontecido. Mas depois disso, talvez as pessoas tinham esquecido, ou nada tinha dado relação, e estava ali então Jesus. As pessoas foram procurar o túmulo de Jesus, narrados pelo evangelista Mateus. A pedra foi removida, e quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. Segundo o próprio texto de Mateus, capítulo 26, alguns personagens ali disseram o seguinte: nós temos que fazer assim. Vocês, o que houve? Perguntaram para os soldados. Os soldados disseram: a gente não sabe, a gente estava aqui, de repente a pedra removeu. Não, não é essa a história que vocês vão dizer. A história que vocês vão dizer é que os soldados foram de alguma forma acometidos com gás lacrimogêneo, ou com alguma coisa que passou, ou com alguma ideia, e os discípulos do tal de Jesus veio, abriram e roubaram o corpo de Jesus. Essa expressão está lá, se você puder me ajudar, Paulo, está ali em Mateus capítulo 28, versículo 11. Olha o que diz esse texto, o diálogo que eles fizeram sobre Jesus ter ressuscitado. Enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns dos guardas dirigiram a cidade e contaram aos chefes sacerdotes tudo o que havia acontecido. Pode passando, Caio, Paulo. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, para quê? Para que vocês dissessem a seguinte expressão: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Plano perfeito. Assim então os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus não ressuscitou. O corpo dele foi roubado. Contudo, quando você ouve essa expressão, e Jesus ressuscita, você percebe, nós sabemos disso, a palavra de Deus diz claramente que Jesus apareceu para vários, inclusive para um grupo de 500 pessoas de uma vez só, diz o apóstolo. E essas aparições de Jesus, física, tocável, plausível, ele comeu com as pessoas depois de ser ressuscitado, ele esteve com as pessoas, ele tocou nas pessoas e permitiu que as pessoas tocassem nele depois que ressuscitou. Mas infelizmente, diante do que a gente acabou de ouvir na narrativa, havia uma palavra, ou melhor, um discurso, ou melhor, um testemunho de algumas pessoas sobre um jeito que viram o que aconteceu com Jesus. Havia um testemunho. A palavra testemunho do hebraico, testei, que quer dizer, da mesma raiz da palavra três, que tem a ver com o seguinte, que é um terceiro indivíduo que não está nem do lado de lá e nem do lado de cá, ele viu o cenário e vai testificar, dizer o que aconteceu,
do que ele enxergou, porque esse aqui está enxergando do lado dele, pode ser que seja errado ou certo, não sei. Esse aqui que foi ofensivo ou ofensor, eu não sei, o ofendido e qualquer coisa, talvez do lado, mas a testemunha deve falar a verdade do que ele viu e presenciou. Contudo, a partir dessa narrativa de Mateus, as testemunhas dos soldados que ganharam dinheiro para isso, eu não sei se é uma coisa muito normal no tempo presente, ganhar dinheiro para mudar as nossas frases e falas diante do que a gente vê e enxerga, parece que tem alguma coisa a ver com o nosso país. Pensei alto, continuemos. Parece que aqueles soldados que estavam ali, estavam testemunhando e dizendo para todo mundo, porque eles estavam no cenário, que aquele que estava ali, Jesus, não foi ressuscitado, ele foi roubado por aqueles que estavam ali e que chegaram e lançaram mão da pedra, tiraram o corpo dele e saíram correndo, como se alguém sai correndo com um túmulo, com alguém morto nas costas, enfaixado. Pega, não é pega ladrão, é pega o defunto. Gente, vocês acreditam num negócio desse? Mas tem tanto testemunho que a gente às vezes fala, não deve ser verdade, né? Desde aquela época tinha isso. E o que tinha na estrutura dos 40 dias que Jesus ficou entre nós antes da sua ascensão, era que estava entre todos uma dinâmica de uma narrativa, de um discurso, de um testemunho de um lado, dizendo que Jesus foi roubado, o corpo dele fora roubado. Daí então Jesus, brilhantemente como é, os céus entendendo toda a narrativa pela sua soberania, Atos 1:8, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Aí que entra esse contexto. Jesus dizendo para nós e para aquele povo, na situação, que há uma testemunha, há uma falácia, há um discurso, inclusive vendido, pago e bem pago, para algumas pessoas, para dizerem sobre o que viram e vivenciaram, mas mesmo sendo mentira, falavam. Aparece Jesus dizendo para os seus discípulos, já que o negócio é assim, nós vamos conversar na mesma linguagem. Por isso que Jesus nunca falou para nós, vocês vão ser meus só discípulos. No momento ele falava, vocês vão ser meus talmidins. Em outro momento ele falava, mas naquele específico, diante da comunidade que estava, e a igreja que se tornaria, ele disse, serão meus discípulos lá atrás, serão meus talmidins na frente, mas agora vocês serão minhas testemunhas. E testemunha, segundo o texto, Atos capítulo 2, o evangelista diz para nós também, uma expressão muito interessante, versículo 32, por favor, Caio, estou com o Caio na cabeça, Paulo, me perdoa. Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Aqui era o discurso de Pedro, diante das pessoas, e eles indagaram Pedro sobre o que aconteceu, e não só sobre, mas colocando em xeque sobre o que eles estavam pregando, porque o próprio apóstolo Paulo diz para nós, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque cremos e para que estamos aqui? Contudo, olha que os discípulos são chamados a atenção, ele diz, Jesus está ressuscitado sim, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós o vimos, e somos as testemunhas vivas, de que Ele está vivo, tocamos nele, Ele está aqui. Atos capítulo 10, por favor, mais uma vez, Paulo. Atos capítulo 10, exatamente o versículo 38, o texto vai dizer, quando Pedro está conversando com Cornélio, lá na casa de Cornélio, e ele começa a dizer, volta o versículo por favor, 35, Caio, por favor. Aí, está ótimo. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Olha o discurso de Pedro para a região que estava Cornélio. Começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, pode ir descendo, Paulo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pode continuar, Paulo, por favor. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez lá atrás, na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam-no no madeiro. Olha que narrativa, se você quiser guardar, pode passar, por favor, Paulo, vai descendo. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia. Esse é o testemunho
dos fiéis. E ao terceiro dia fez com que ele fosse visto. Testemunha, pode passar, por favor, Paulo. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, e por nós que comemos, bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo, Pedro está narrando aqui, que ele mesmo e tantos outros, mais de 500 pessoas, muita gente, viu, tocou em Jesus. Então, esse testemunho é verdadeiro, esse testemunho dos soldados é falso. Nós estamos aqui então num cheque mate, ou só cheque. Qual testemunho é o certo? Esse ou esse? Talvez a pergunta que você deveria tentar responder é: por qual testemunho você vive? Por esse ou por esse? A partir disso, quero te chamar a atenção, porque quando a gente fala sobre isso, volta o texto para mim, por favor, Paulo, Atos 1:8. Quando Jesus diz essa expressão: e recebereis poder a descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, ele está resolvendo um problema. Eu não toquei em Jesus, eu não comi com Jesus, eu não jantei com Jesus, eu não comi um peixe com Jesus, eu não toquei, eu não fiz nada, eu não recebi a mão dele, nada, eu estou há mais de 2000 anos distantes do tempo que ele viveu e de toda aquela realidade. Como é que eu posso dizer como testemunha? Porque a testemunha é aquela que estava no ambiente, que pode dizer que viu, que viveu ou que tocou. Ela tem que ser ali alguém que relacionalmente teve experiências com aquela situação. Tanto que se você, inclusive quando volta, quando eu bati no motociclista, não tinha testemunha? Tinha um senhorzinho que estava lá perto que viu. Tanto ele foi ajudar, aí o rapaz que bateu na moto, estava de moto, caiu assim, a gente ajudou ele, e ele olhou assim para nós: o que aconteceu? Aí o outro já do lado, testemunha, viu o fato: ô moço, você atravessou e o rapaz pegou você ali, bateu. Testemunha, estava ali. E a grande pergunta é: como que eu e você hoje vamos testemunhar da ressurreição de Jesus, se nós não vivemos esse momento da qual ele tocou, ele nos tocou, nós tocamos nele, ele fez milagres, ele nos ensinou, como o apóstolo Paulo mesmo diz em Atos, um pouco para frente: eu vi, ele me disse, porque me persegues, e ele me tocou, e eu fiz maravilhas. Enfim, até o apóstolo Paulo chegou a esse momento, mas nós não. Por isso que quando a gente olha para esse texto, Jesus está resolvendo o problema, dizendo: vocês precisam ser minhas testemunhas. Tudo bem, mas como é que eu vou ter a autoridade de dizer daquilo que não estava lá eu? Fique em paz, eu vou resolver esse problema. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele começa o texto dizendo: e recebereis poder, ação, virtude, atitude, dínamos no original, quando o Espírito Santo descer, um pouco à frente, no capítulo 2 e capítulo 3, descido do Espírito Santo sobre vocês. Aí então vocês tornar-se-ão minhas testemunhas. Talvez aqui fique mais claro para a gente entender que essa dinâmica de se tornar testemunha na época era mais fácil. Se tornar testemunha agora tem que passar pelo viés do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai mexer comigo e com você, para fazer com que a gente se torne, a partir das experiências que vivemos com Ele, no Espírito, com Cristo ressurreto, com Deus Pai Criador. Essa experiência que o Espírito Santo nos promove, inclusive dentro de uma igreja, é que vai fazer a gente ter convicções reais e claras, de que eu posso estar desse lado e testificar: definitivamente eu creio, Jesus ressuscitou, e Ele vive eternamente, aleluia por isso. Mas o grande problema, talvez aqui seja uma dificuldade nossa. Você acha que Deus, com o Espírito Santo, te empoderou para você dar testemunha ou ser testemunha? Vou perguntar de novo. Você acha que essa obra do Espírito Santo, na Atos capítulo 1, versículo 8, palavras de Jesus, é para você dar testemunho ou ser testemunha? É rápido e fácil de resolver, porque o texto está dizendo: serão.
ou na tradução mais coloquial, que o Daniel talvez goste mais, ser-me-ão testemunhas minhas. Ou seja, a expressão de Jesus ali não é dar testemunhos, mas é ser testemunha. E parece que essa distância de compreensão desse texto afetou a gente. E como igreja de Jesus, talvez a problemática para a gente tentar entender hoje, é que a gente hoje vive muito mais cheio de gente dentro das igrejas que dão testemunho do que são testemunhos. Gente que fala e não está errado em falar, não há problema em você falar do Evangelho. Não há problema em você vestir uma camiseta, sola Cristo, né, Vandim? Sola Escritura, não há problema que a gente fez até a camiseta. Não há problema você usar a Bíblia, não há problema você conversar com as pessoas e dar testemunho daquilo que você tem visto e ouvido das suas experiências. O grande problema, e talvez seja aqui, é que dar testemunho tem muito mais a ver com paliatividade. Dar testemunho tem a ver com situações de motivações equivocadas. Dar testemunho tem a ver com o que eu acredito no que você fala, mas eu posso ficar com uma interrogação gigantesca a despeito do que você faz. Dar testemunho não me leva a ter compromisso com a minha postura. Talvez a linguagem de dar testemunho se encaixa muito bem naquele ditado: faça o que eu falo e não o que eu faço. Talvez o dar testemunho fique muito mais nessa razoabilidade, e ela talvez está tão próximo da gente, porque parece que a gente precisa dar testemunho, porque Jesus precisa ser anunciado. Não está errado, mas Jesus não precisa de garoto propaganda para ficar falando dele. Jesus chamou a gente para um compromisso, não de dar testemunho, mas de ser testemunha. Dar testemunho é uma coisa simplista, superficial, e qualquer um pode fazer. Inclusive Satanás dá testemunho de Jesus. Sabia disso? Quando Jesus estava, num texto, por favor, Mateus capítulo 8, versículo seguinte, versículo 29, exatamente, Paulo, por favor, olha o que diz. Quando Jesus estava com os gadarenos, uma cidade, e chegou perto de um endemoniado, apareceu os demônios dizendo: que queres conosco? Só aí está bom, mas ele diz: que querem conosco, Filho de Deus. Ninguém até então tinha falado disso sobre Jesus. Os primeiros a dar testemunho de que Jesus era Filho de Deus foi quem? Satanás, os demônios que dão testemunho, dão testemunho. Eles continuam: viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Coloca o versículo 30, por favor, Paulo. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Olha o que aconteceu, pode descer para a gente entender o contexto. E os demônios, mais uma vez, orando, imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Satanás reconhecendo quem tinha poder e quem não tinha. Satanás e os demônios, os seus anjos ali, dando testemunho de quem era Jesus. Dar testemunho é tão fácil, até Satanás dá. Falar do amor de Deus é tão fácil hoje em dia, até quem não sabe o que é Deus fala. Como um dia desses, brincando com uma pessoa que ela é ateia, e ela falando: ai meu Deus, que coisa de doido. Eu falei: mas como assim, meu Deus, você não acredita em Deus? É força de expressão. Talvez a sua vida com Jesus é uma força de expressão, que você dá testemunho dele, mas Jesus nunca te chamou para dar testemunho. Jesus te chamou para ser testemunha. Jesus chamou a igreja para a gente ter uma postura, um comportamento, uma atitude tão real e tão verdadeira a despeito daquilo que o Espírito Santo, Atos 1:8, por favor, de novo, Paulo, coloca para mim, coloca sobre nós, que é por causa do Espírito que eu me tornarei testemunha, e não pelo Espírito que eu vou dar testemunho. E essa expressão é tão interessante, porque ser testemunha é redentivo. Ser testemunha é transformador, é para alguém que se aprofunda naquilo que Deus tem para nós, é aquele que se entregou definitivamente para Jesus, não é aquele que acha que está com Cristo. Falava eu essa manhã com uma pessoa que diz: pastor, uma pessoa que entregou Jesus e viveu com Jesus e de repente se desviou, tal. Biblicamente é contraditório.
Porque segundo a própria palavra de Deus, Jesus dizendo várias vezes que aquele que o Senhor trouxer a mim, eu não vou perder nenhum, jamais lançarei fora. Então esse negócio de que eu estou com Jesus, mas agora não estou mais e voltei, não, você nunca esteve. Você acha que você esteve. Você é fã de Jesus. Você curte Jesus. Mas Ele nunca foi alguém que te empoderou do Espírito Santo, porque uma vez na casa do Pai, uma vez com a glória dele sobre nós, uma vez enchido, fortalecido pelo poder do Espírito, a gente não consegue estar em outro lugar senão nele. A gente tem aquela sensação que Paulo tem: Jesus maravilhoso, me leva embora, porque se aqui está bom, imagina aí do teu lado. Então o que você tem, sabe o que é? É sensação de crente contemporâneo, de que acha que é de Jesus e você não é nada de Jesus, porque você anda dando testemunho por aí, mas de verdade você não anda fazendo é nada. Os teus lábios continuam dizendo coisas maravilhosas, Jesus te ama, Deus te abençoe, mas no fundo, o que você faz não corrobora com o que você diz. Até porque ser testemunha não é falar, é viver, sem precisar falar. Ser testemunha também não é tagarelar, porque você não precisa, porque as pessoas olham quem você é e definitivamente sabem o que você faz, mesmo na escuridão, porque se torna um estilo de vida. Como aconteceu com um homem de Deus lá atrás no Antigo Testamento, Eliseu, quando ele passava, as pessoas olhavam e uma mulher na sua narrativa diz: eita, homem de Deus. Ele não aparecia com um quipar, não aparecia com roupas sacerdotais, com um bibão desse na mão fazendo assim, não, era só um ser comum, com comportamentos distintos, porque tinha um empoderamento do Espírito sobre ele, e as pessoas percebiam isso sem falar nada, e continuam a discursar sobre ele, dar testemunho dele, dizendo: esse cara é diferente. E há um critério para você perceber se você é alguém que dá testemunho ou alguém que é testemunha. E é bíblico o critério. Gálatas capítulo 5, por favor, Paulo. Gálatas capítulo 5 é a evidência de alguém que tem o Espírito Santo. Por exemplo, Gálatas capítulo 5 vai falar dos frutos do Espírito. Ou seja, se você é uma jabuticabeira, a hora que olharem para você vai dar o quê? Jabuticaba. Se você nasceu uma mangueira, vai dar manga, abacateiro. Ou seja, cada coisa vai sair daquilo que você tem raiz de nascimento, de proposta, daquilo que você nasceu. E segundo o próprio texto, Paulo está dizendo, nós agora, 5:22, Paulo, se nós agora recebemos o Espírito Santo de Deus, alguma coisa do Espírito tem que sair de nós, e ele chama isso de frutos. E ele diz que quais são esses? São 9 frutos. E ele diz, mas o fruto do Espírito é... Vê se tem em você. Talvez os critérios por passar por essas 9 avaliações vão te dizer se você dá discurso de testemunha ou se você é uma testemunha. Por exemplo, a primeira que ele coloca é amor. E não está falando de amor, de amar os outros, está falando do amor ágape, que é o Deus em mim e através de mim me faz ser ou fazer aquilo que eu por mim não conseguiria, mas por causa dele em mim eu consigo fazer. Então não sou eu, é ele fazendo através de mim. Amor. Segundo, alegria. Alegria não é um bobão que dá risada, não, isso não é alegria, isso é um bobão. De vez em quando eu sou um bobão. Alegria em meio às crises ou dificuldades ou momentos da vida, você não perde aquilo que tem em ti, que é Deus agindo, Deus produzindo o que você não sabe de onde vem, mas quando você olha para a cruz você fala, eu já sei de onde vem essa alegria, mesmo em meio às situações difíceis. Talvez a outra, paz. Como o apóstolo Paulo em Filipenses nos orienta sobre essa paz, a paz que excede entendimento. Ninguém entende, mas como que você vive assim? É por causa do Espírito Santo que está em mim, porque eu não falo, eu sou testemunha viva. Continua dizendo paciência, amabilidade, um ser bom, bondade, fidelidade. Pode descer mais um pouquinho, Paulo? Mansidão, domínio próprio. E contra todas essas coisas não há o que discutir, não há lei,
não há nada contra, porque é evidência da ação do Espírito em você. Pergunto de novo sobre esses critérios: você fala, você diz que é testemunha, ou você é uma testemunha? Talvez aqui fique um pouco evidente, para a gente tentar finalizar, que a testemunha tem mais a ver com o ser do que falar. Mas Jesus fala um pouco mais adiante, Atos 1:8, no versículo seguinte, ele termina dizendo assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, potencializador de testemunha, além do fato. Já entendemos. E vocês tornar-se-ão testemunhas, então não é para dar, é para ser. Se preciso, fale, mas mais do que falar, viva, para que a tua postura grite diante das tuas ações. E se for falar, fale e viva e seja harmônico no que fala e no que faz. Contudo, se eu precisar crer, eu vou crer na tua postura do que na tua palavra. E ele continua dizendo: minhas testemunhas, tanto no original, concomitantemente no original, ao mesmo tempo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o que está no texto. O que Jesus está dizendo para nós aí é uma linha de relacionamento e influências que eu e você temos para entender a despeito de ser testemunha. Porque naquela época existia uma coisa muito interessante, que era o distanciamento. E esse distanciamento ia levando a gente para outros lugares, e algumas vezes, isso desde o Antigo Testamento, com Moisés, como para os outros, a gente achava que onde a gente estava, Deus não estava mais presente com a gente. Como aconteceu com a mulher samaritana com Jesus, um texto que eu mais gosto. Quando ela perguntou: onde eu adoro? É lá? Ou é lá em Jerusalém? Como é que é? Jesus falou: não tem lugar, fique em paz. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Profecia, mas ainda não aconteceu. Mas quando Jesus morre, isso acontece, e agora Deus sai do templo, Deus sai do tabernáculo, Deus sai da igreja parecendo independente de São Manuel, e vai com a gente para outros lugares. Naquela época eles não entendiam assim. Por isso que Jesus abre e diz: onde vocês forem, quer sejam num relacionamento próximo, Jerusalém, amigos, família, casa, irmãos, quer seja Judeia, onde vocês forem trabalhar, ou alguma coisa distante, ou ter que levar por causa da profissão, algo assim, Samaria, talvez um país a mais, outro lugar, ou qualquer lugar que vocês forem, não importa, vocês precisam ser testemunhas daquilo que vocês viram e ouviram. Talvez em outras palavras, como a gente acabou de aprender, a expectativa de Jesus é que quando a gente sair daqui, porque aqui dentro é facinho ser testemunha de Jesus, né? Fala um palavrão aí, vai lá. Misericórdia, pastor, viu? Vai, xinga a esposa aí, vai lá, que nem você faz em casa, vai lá. Xinga teu marido aí, vai lá. Aqui não, pastor, opa, aqui é o templo. Santidade, aleluia. Uá. Aqui nós não faz, né? Jesus sabia disso. Aqui nós não faz isso. Entra no seu celular, entra na página de pornografia, vai lá. Faz aí, vai lá. Dá uma olhadinha. Vê as mulheres, vê os homens. Dá uma mexida na sua internet aí, vai lá. Dá uma fuçadinha, chama o outro de forgado, de palhaço, xinga ele lá. Quer fazer? Não. Tem tempo, 8h25 ainda. Aqui a gente não faz. Aqui é facinho ser crente. Aqui é facinho ser cristão porque parece, eu não sei de onde que a gente viu isso, uma atmosfera espiritual. E não tem nem câmera aqui. Não tem. Ou tem? Colocou na Arthur, não colocou não, né? Acho que não, né? Lá fora tem. Lá não precisa avisar os irmãos que tem. Lá não fica olhando. Mas aqui não tem. E por que a gente não faz isso então? Talvez porque a mesma dinâmica dessa espiritualidade daquela época toma conta da gente hoje. E chega aqui, a gente é tudo lindo, como eu já disse para vocês, aquela nossa porta em frente à rodoviária, chama-se Porta dos Milagres. Você briga com a mulher no carro, saindo daqui, chegando aqui, saindo de casa, chegando aqui, obrigado. Aí você chega ali, você dá a mão, olha o presbítero Kelly ali, ou quem quer que esteja na acolhida.
Oi, amor, cata na mão. Se vocês da acolhida olhar a mão, ela está assim, ó, apertando a mão do outro. Presta atenção. Fez um milagre, fez os dois se unirem e virem para a igreja. Olha que porta dos milagres. Olha esse templo, quando a gente chega sorrindo até para o pastor, miserável. Se eu soubesse, vontade de bater em você, pastor. Não é assim? Deus sabia, e Jesus sabia, que aqui Ele não precisava mexer com a gente. Mas Ele está dizendo nesse contexto, é que quando a gente sair dessa atmosfera cultica e etc e tal, e irmos movimento, igreja movimento, a Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, ou atualizando para você entender, à sua casa, ao seu bairro, a uma lanchonete, ao Planeta, ao Gula, ou qualquer outro lugar, Botucatu, Barra Bonita, Areópolis, Prata, Lençóis, qualquer lugar que você vá, que você indo lá, a trabalho, a família, a passeio, que onde você estiver, até lá no Canadá, lá na Irlanda, que a Isa está lá, Estados Unidos, Gustavo está lá, a Mônica, a Ingrid, aonde você for, é para você se tornar testemunha e não só dar testemunha. Só que aí implica, e aqui eu quero deixar para você pensar um pouquinho, bastante coisa para pensar, não? Primeira delas, por que ele fala Jerusalém? Porque Jerusalém é o primeiro nível de relacionamentos que a gente tem. Talvez você deveria ler Jerusalém, abre aspas, minha casa. E a pergunta talvez é muito franca que eu quero deixar para você fazer. Na sua casa você dá testemunho ou você é testemunha? Na sua casa há um ambiente onde Deus age, onde o testemunho daquilo que você viu em Deus, o ressurreto, onde aquilo que Deus faz, inclusive o Espírito Santo, a despeito do poder, e aqueles frutos, os 9 frutos que vêm para nós, junto numa porção maravilhosa, completa, elas são evidentes na sua casa? Se eu te perguntar, melhor, vou fazer diferente. Esposo, sua mulher é dessas que dá testemunho ou só não é mulher sábia, aquela mulher sabiá, que fala, mas atitude não tem de nada? Ou os homens, como é que é, mulherada, os maridos aí? Comportamento, postura, ou dá testemunho, parece até o pastor falando. Mas e a postura? Ele dá testemunho ou ele é uma testemunha dentro de casa? Ela dá testemunho ou ele é um testemunho? Vou fazer melhor, já que fica estranho e constrangedor os pais ou os familiares responder. Que tal eu perguntar para os seus filhos? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Como funciona essa dinâmica na sua Jerusalém, na sua casa? Até porque, segundo o que a gente compreende no texto, essa dinâmica muito clara a respeito disso, ela deveria ser mudada porque parece que a gente esquece que o primeiro lugar, o primeiro campo missionário onde você precisa testificar das mudanças que Deus tem dado à sua vida é a tua casa. Quando Jesus encontrou um outro homem cheio de demônios e o curou, esse homem há muitos anos longe da casa, ele queria seguir Jesus, Marcos capítulo 5, e Jesus fala para ele, não, você não vai vir comigo, você vai voltar para a tua casa, voltar para os seus, e anunciar a eles tudo aquilo que você viu, e tudo aquilo que eu fiz na sua vida, volta para casa. Jesus deixou muito claro, tão evidente isso, que o primeiro lugar, campo missionário da nossa vida, tem que ser o nosso lar. O primeiro lugar que as pessoas vão ver que nós não damos testemunho tão somente, mas nós somos testemunhas vivas, pela transformação que os frutos do Espírito estão evidenciando na minha vida, tem que ser na minha casa. Isso é verdade ou é utopia? Fala aí. Sabe por que talvez não é verdade? Vou dizer 3 critérios. Primeiro, porque você não faz culto doméstico na sua casa. Você só faz culto aqui. Tua casa não é um lar como uma igrejinha. Se você faz, aleluia. Se você não faz, não tem como ser testemunha. Se lá você não tem prazer de se encontrar com Jesus, com a sua família. Segundo, se você
Não tem um quarto secreto, uma cadeira, ou não tem um tempo para conversar com Jesus? Então a sua Jerusalém não é um lugar onde você testifica dele. É um lugar onde você fala dele, mas nem com ele você fala. Terceiro, se na sua casa essa palavra, esse livro não é lido, não é conversado, não é comentado, você só dá testemunho, mas de verdade, cuidado, você pode ser uma fraude. E a tua casa evidencia isso. Talvez então ele coloca Jerusalém em Judéia, o segundo lugar que ele coloca. Judéia não tem a ver mais com a nossa casa. Mas a despeito da casa, talvez eu tenha que lembrar um texto de Timóteo, quando ele diz: aquele que ama tudo e vive para tudo, mas abandona a sua casa, nega a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, cuidado, que você vai cair de nível assustadoramente. Ele vai te levar de alguém que crê nele para alguém que é pior do que o que não crê nele. Como é que está a tua casa? Jerusalém, casa, Judéia, locais de relacionamento avulsos, como por exemplo seu trabalho, sua faculdade, a sua escola, seu lugar de caminhar, de andar, de transitar, sua academia, jogo de futebol, aquela coisa toda que nós faz, que não tem a ver com a Jerusalém nascetouro, lugar de nascimento, tem a ver com lugar de relacionamentos. Talvez eu possa até aqui, talvez Jesus não colocou porque acho que não cabia na folha de Lucas, mas talvez eu colocaria Judéia / trabalho, espaço de academia, amigos, redes sociais. Porque é a extensão maior da pessoa de ser testemunha, em qualquer lugar, inclusive a partir desses elementos. Eu estou no meu trabalho, como que meu patrão me vê como testemunha de Jesus? Eu vou na igreja no domingo, como é que eu chego segunda-feira lá? Uma vez eu conversando com um amigo de Maringá, ele disse para mim: pastor, eu não gosto de contratar crente, porque crente dá muito trabalho. Além de ser chato, moralista, quando sai, me processa, dizendo que é justo fazer isso. Também em Maringá, apaixonei por um apartamento, fui tentar alugá-lo, e a pessoa perguntou: qual a sua profissão? Pastor. A gente não aluga, porque os últimos que nós tivemos foram caloteiros. Como que a gente é visto lá fora? Se eu ligar para o seu patrão: como é que é o fulano aí? Tem tempo? Na escola: como é que é o fulano? Já senta lá no final da carteira. Nada contra o lugar que você senta, fica em paz. Como eu estava falando com o Israel hoje cedo, né, Zé? Israel terminando o curso de Direito, fez o AB, passou sem terminar a faculdade, já está ali com altas notas, dando cor em molecada que só faz isso. E o cara trabalha, a idade, família e tudo, né, Israel? Levanta a mão só, Israel, o pessoal ver quem que é Israel. Esse aqui, ó. Não é um jovinho de 25 anos que só estuda. Como que eles se enxergam no seu lugar de trabalho, de escola, na academia? Como eu já disse para vocês, lá em Sorocaba tive um evento muito interessante na academia. Fui lá esses dias e reencontrei vários amigos. Kelly estava comigo lá, né, Kelly? Vários amigos, foi uma doideira lá. O pastor chegou, casoeiro e tal. Amigos de longa data. Já faz 5 anos que eu saí de lá e ainda tenho amigos lá, glória a Deus por isso. Mas uma vez uma moça me encontrou lá, amiga, assim, companheira e tal, conversava, treinava junto, enfim, trocava ideia. E um dia ela ficou sabendo que era pastora, falou: você é pastor? Eu falei: sou. Mas de verdade? Eu falei: eu acho que sim. Por quê? Como é que seria de mentira? Ela falou: porque um pastor não é assim. Vou ter que dizer aqui. Normalmente é gordo, careca, velho, e não estaria numa academia. Eu falei: então, mas as coisas mudam. Verdade,
Verdade. Onde o senhor é pastor? Na 15 de novembro, ali e tal. Ah, eu conheço aquela igreja, que legal, tá maravilha. Prazer, que legal, benção. Saiu assim olhando meio e tal, né? Passou alguns dias, eu encontrei com ela entrando na academia. E ela olhou para mim e veio direto. E ela estava de mãos dadas com a namorada dela. Pastor, te apresentar minha namorada. Eu olhei e falei, uau, que moça bonita, você tem bom gosto, hein? Ela olhou para mim assim, hã? Acho que ela pensou, além de tudo é louco. Estou falando que eu tenho uma namorada, está falando que é bonita. Daqui a pouco vai querer saber a minha namorada. Pensando ela. O que ela estava é só testando para ver que tipo de gente eu sou ali dentro. Inclusive alguns meninos, quando passava uma mulher bonita. Ei, pastor, você gosta? Gosto, filho. Tanto que eu casei com uma. Nossa, me alimento bem para vir para cá com a barriga cheia. Ah, é? É. Então tá bom. Mas não pega? Falei, pego. Inclusive casei com uma. Todo dia, se ela deixar, eu pego. É que ela não deixa todo dia. Minha esposa está aqui. Se ela estava, ela agachou. Como que você é na sua academia? Esses dias uma pessoa me mandou um print de uma foto e falou, essa aí é da tua academia? Não, é da tua igreja? Eu olhei e falei, tá indo. Tá indo. Quem nós somos nas redes sociais? Que tipo de gente nós nos tornamos dando testemunho ou sendo testemunha? Porque tem gente que no mesmo story coloca, Jesus é bom, bom dia, Deus abençoe sua vida. No outro, corpo sem roupa, no outro xingando não sei quem. É o mesmo story, mesma pessoa, estou entendendo mais nada. Para finalizar, a sua Judéia talvez precisa dar uma alinhada, porque as pessoas estão operando, reparando e olhando a gente. Então não é só em casa que eu preciso ser uma testemunha, é fora de casa, é onde o ambiente está, onde eu estou, eu preciso ser. Até mesmo Jesus fala por 2 vezes em Mateus capítulo 5 e 6, o Sermão da Montanha, você tem que ser sal da terra e luz do mundo, você tem que produzir influência neles e não eles em você. Você tem que causar nesse bando de gente escura, me entenda bem claro, na escuridão que estão, uma claridade tão forte como uma luz de um carro dando luz alta, dizendo aqui tem alguém de luz. E não como alguém entre nós do mesmo jeito de nós. Jesus sempre estava com gente pecadora, mas ele contagiava os pecadores a se tornarem alguém diferente. E não era contagiado pelos pecadores a fazer o que eles faziam. Pensa nisso. Por último, não menos importante, talvez você deveria pensar, e aqui deixar alguns detalhes para você. Talvez na sua Jerusalém, o seu culto doméstico, as suas ações seriam claras, mas talvez na sua Judéia, deixa eu te dar uma dica aqui. Primeiro, seja justo e íntegro no seu trabalho ou onde você estiver. Para que se alguém quiser falar mal de você, seja falácia, seja mentira. Segunda dica que eu te dou, não seja um chatonildo por ser crente. Porque tem gente que vira crente, vira chato. Seja chato não, cara. Seja justo, seja íntegro, seja sério. Mas não precisa ser chato, Jesus era gente boa demais. Terceira dica que eu te dou, quando tiver que agir ou reagir, faça o que Jesus faria. E eu acho que Jesus treinava pesado. E última dica para você. Quando for fazer algo, reagir a algo para alguém, tempere as suas palavras e ações com sabedoria e com amor. Para que as pessoas ao olharem para você saibam que você não dá testemunho, você é testemunha. Caso contrário, a gente vai continuar queimando o filme da igreja,
e de Jesus. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, últimas palavras que eu deixo para nós. Você é testemunha ou você só está dando testemunho? Quem é você nessa história toda? Suas experiências com Jesus têm te levado a ser ou apenas a falar de coisas que Ele faz, que Ele pode fazer e tudo, mas nada sobre a tua vida? Tudo sobre a Bíblia só. Segunda pergunta, talvez para você se fazer. Como está o seu testemunho em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra? Uma ilustração para você guardar essa história. Pessoal, pode subir aqui para a gente fechar. Um pastor estava numa cidade que ele não conhecia muita gente, acabou de chegar. E ficaram sabendo que aquele pastor era o novo pregador da cidade, como eu chegando em São Manuel. E aquele homem pegou um busão, entrou, o motorista era o mesmo cobrador, deu o dinheiro para ele, passou lá. E ele sentou, começou a olhar e percebeu que tinha R$1 a mais. Olhando aquele R$1 a mais, ele ficou, poxa, precisa devolver, né? Não é meu? O homem pecador, não, mas é presente de Deus. É Deus que está te dando. Viu, mas está cara essa passagem. Não, fica para você, não vai fazer falta não. Você acha que para essa empresa R$1 vai fazer diferença? Mas não. Ao descer do ônibus, ele levantou, antes de descer, foi lá no motorista, entregou o R$1, falou, isso aqui não é meu. O senhor me deu um troco errado. O motorista olhou para ele e disse, eu sabia. Eu dei com intenção. Porque eu sei que o senhor era um novo pregador da cidade. E eu queria saber se eu podia confiar no que você prega, se você vive o que você prega, se você prega o que você vive. Vou te visitar. O dia inteiro, o tempo todo, nós estamos sendo levados a provar se nós testificamos ou se nós só damos testemunhos. Talvez a última frase que a gente precisa guardar é: o que te falta para deixar de dar testemunho e viver experiências com Deus e ser testemunho? O que te falta? Tu está aqui numa igreja, tu está num show, tu não está numa escola, tu não está num bar, você está numa igreja, ou seja, está tudo certo, tudo pronto. É você que decide. Recebi uma história e encerro com ela. Mas uma vez um pastor foi visitar uma família, como a sua e eu, fui visitar. E naquela família, normalmente se coloca coisas bonitas e tal. E quando o pastor vem, coloca as coisas chiques. Faz isso não, que eu quebro tudo. Para mim, copinho de requeijão para tomar tubaína tá ótimo. Mas não, o pastor tá aí, coloca as coisas. E colocaram os talheres bonitos, diferentes, caros. E diz a história que colocaram uma colher diferente. E quando o pastor foi embora, aquele casal conversando disseram: o pastor roubou uma colher. É verdade. Não tiveram coragem de falar para o pastor que ele tinha roubado a colher. Ficaram aquele tempo meio com o pastor na igreja, igual que eu falei para vocês. Olha o pastor dali. Passado um ano, por algum momento da situação, eles conversando com o pastor, falou: pastor, você lembra aquele dia que o senhor foi lá em casa? Lembro. O senhor não pegou equivocado uma colher? Peguei. E o senhor levou embora? Falei: não. Eu coloquei dentro da Bíblia de vocês. Quem dá testemunho não tem acesso à palavra de Deus. Quem é testemunha fica sabendo na mesma hora o que está acontecendo. Pergunta para a gente o que te falta. Talvez falta você parar de dar desculpas e levar a sério o Evangelho de Jesus.
Segundo a palavra de Deus, somos indesculpáveis diante da verdade. Não queria que você tivesse vindo. Ou queria, não sei. Mas se você veio hoje, você não pode mais dizer que você não sabia dessas verdades. Ou você continua dando testemunho e vivendo uma falsidade de vida, onde o mundo está cheio de crente desse jeito, qualquer lugar tem. Os pangaré, queimando o filme de Jesus. Ou você toma responsabilidade, consciência e responde ao chamado que Deus te deu: ser-me-eis testemunhas com o poder do Espírito Santo. E não é por causa de você, e não é por causa da tua força, é por causa dele em ti fazendo o que tem que ser feito. Então para de atrapalhar, que o negócio funciona. Se renda, relaxa, busque oração e palavra, e você vai ver que o testemunho vai ser tão natural, que você vai falar: nossa, como Deus é bom.